Então, bora lá, gente. Hoje a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai fazer a primeira análise de kimono aqui no canal. O motivo que eu escolhi essa luta, primeiramente, ela é uma das lutas mais eletrizantes, né, do ano passado. Ah, uma luta que foi uma montanha-russa de emoções, onde vimos os dois atletas terem sucesso, e sucesso com os seus jogos específicos, né, os seus estilos específicos. Vamos voltar um pouquinho aqui. O que o Roberto está tentando fazer? Lembrando que na IBJJF, na CBJJ, a gente tem que fazer conexão para puxar a guarda. Então o Roberto ele está evitando conexão para tentar entrar numa queda, para que assim a luta comece com ele já tendo 2 pontos de vantagem. Foi exatamente o que ele fez. O Aram não é bobo. Ele já puxa, né, aceita a queda, fazendo pegadas que ele gosta. Uma dessas pegadas é essa pegada por cima das costas, na faixa, né? O que auxilia ele na elevação de gancho, que é a sua guarda favorita. Então, se a gente for pensar aqui o que ele está tentando fazer, ele está tentando controlar a mão direita, né? Conseguir fazer essa pegada que ele realmente quer fazer. Aqui ele viu que o Roberto ficou muito em pé, então ele buscou uma deep half, né, uma guarda profunda. Mas o que ele quer fazer é o seguinte: ele quer pôr o seu gancho. Bom, mais uma vez, vamos lá, gente. É uma luta aqui muito emocionante, que teve muita coisa. Mas vamos lá. O motivo que eu escolhi essa luta é porque o Jimenez ele tem, uma habilidade atlética melhor que a do Aram, porém o Aram ele tem uma capacidade de utilizar os seus frames melhor do que qualquer outro atleta. O Roberto consegue fazer a tomada de costas colocando um gancho, mas em nenhum momento ele consegue fazer essa conexão de peito nas costas. Por quê? Porque nesse momento aqui, ó, vamos lá. Se a gente pausar aqui, a gente vai ver que o Aram, ele está sempre mantendo os frames, seja de mão e braço ou de perna, na frente. Mesmo quando o Roberto consegue chegar nas costas, olha essa pegada que ele mantém na manga do Roberto. Essa pegada permite ele fazer essa troca em que, no momento que o Roberto tenta pegar as costas, a pegada solta e ele coloca um frame aqui no joelho. Então, o tempo todo ele está mantendo uma conexão que permite ele empurrar ou puxar para que ele crie o espaço para recuperar uma posição de vantagem. Então aqui o Roberto conseguiu colocar um gancho, porém o Aram vai impedir o segundo gancho e esse tempo todo lá, mais uma vez a mão no joelho, criando espaço. Vamos voltar mais uma vez, ó, a mão no joelho aqui para criar espaço para que ele consiga recuperar uma posição neutra ou de vantagem. Quero agradecer, né, mais uma vez a atenção de vocês. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal, porque a gente sempre está soltando análises novas como essa. Mais uma vez, olha aqui, ó, sempre os frames entre ele e o Roberto. O Roberto quer colar o peitoral dele no peito do Aaron ou nas costas. E o Aaron, a todo momento, ele impede que isso aconteça. Perfeito. Agora aqui, ó, ele criou espaço bastante para que um joelho entrasse de volta no meio do caminho. O Roberto começou a passar de novo. O Aaron vai aceitar essa posição de 4 apoios para novamente utilizar tanto dos frames como do chão para raspar, né, o Roberto essa posição de vantagem. Mão no joelho para criar espaço aos poucos, nunca expondo as costas por completo. As costas dele sempre estão ou no tatame, né, o que permite proteção, ou se ele está fora do tatame, o Aram está utilizando de frame, seja de mão ou de joelho e gancho, para impedir que o Roberto colhe o peito nas costas. Agora aqui a gente já chegou na posição que ele gosta muito, né? Onde ele vai conseguir ter uma meia guarda, vai controlar a manga distante e vai tentar, olha, a raspagem de John Wayne aí, muito boa. Vamos voltar aqui, né? Então o que ele fez? Ele estava numa posição onde não tinha muito espaço, né? Então o Roberto estava colado. Ele vai aos poucos criar o espaço, ele conseguiu colocar a canela no meio do caminho, abriu espaço, fez suas pegadas. As pegadas que ele mais gosta são pegadas que você consegue controlar a manga. Por quê? Porque a partir do momento que você eleva alguém, se você tem controle dos braços, essa pessoa não consegue apoiar no chão para impedir a raspagem. Então que ele vai conseguir retornar para uma meia, ele vai fazer a raspagem para o outro lado, controlando essa manga. Controle das duas mangas, o Roberto Mendes não vai ter como apoiar, tá vendo? Tríceps e punho. Então, o Jimenez ficou sem base. E nesse momento aqui, nós sabemos que a passagem de pressão do Armorzinski é excepcional e que a guarda do Roberto Jimenez é boa, mas não a ponto de impedir que isso aconteça. Então já estamos 2-2, né? O Roberto ganhou várias vantagens, porque ele quase chegou nas costas várias vezes.
Mas é isso, cara. Bem similar ao Roger Grace. Quando o Aram chega numa posição onde ele tem esgrima e controle de cabeça, ele vai passar, mas ele raramente passa por 100 quilos. Ele gosta de passar direto para a montada. Cara, olha essa pressão. Ele eleva o tríceps para permitir com que ele pese o quadril ainda mais. E aqui ele já chegou. Ponto de passagem, ponto de montada. Já estamos 9-2, né? Então, uma vantagem clara do Aram. Agora aqui a gente vai é, pular um pouquinho, porque a gente fica nessa posição muito tempo. O Aram ele vai conseguir manter esse controle aqui da montada por um tempo muito grande. Porém, luta de faixa preta 10 minutos e dá tempo, muitas das vezes, a pessoa sair. O que ele está buscando fazer aqui? Ele está tentando buscar elevar os braços acima da cabeça para que isso não possa acontecer. O Roberto quer utilizar os frames, algo que o Aram usou muito bem. Mas o Aram vai matar essa habilidade do Roberto de usar os frames para criar espaço para que ele consiga voltar a uma posição neutra ou uma posição de guarda. Então vamos mais uma vez seguir em frente. O Aram vai aos poucos cansando, né, e tentando elevar. Aqui o Roberto quase conseguiu um pouquinho de espaço para pegar um joelho de volta. Mas o Aram tá matando muito bem, né? E novamente pesando, e agora com duas esgrimas. Mentira, uma esgrima do lado de cá, né? E controle de cabeça do lado de lá. E esticando o Roberto Mendes. Com essa mão acima da cabeça, a mão não vai ficar de frame. Pegada legal aqui, ó, abaixo da dorsal, né? Do latíssimo, para aumentar o seu controle, para fechar o círculo, né? E mais uma vez o Aram vai continuar tentando pôr pressão. O Aram finaliza muita gente, tá montada. É, seja no smother, seja mudando para triângulo, ele tem uma habilidade de manter pressão ali na montada muito bem. Mas vamos pular um pouquinho, né? Lembrando que essa posição aqui, agora com duas esgrimas, quem tá carregando todo o peso é o Roberto. Então, por mais que o Roberto consiga sair da montada, que é algo que a gente vai ver mais pra frente na luta, a quantidade de energia gasta pela pessoa de baixo é muito maior. Então, dizemos que vamos ter 2 minutos de luta sobrando. O Aram vai ter muito mais energia para utilizar. Cara, olha isso. Os dois braços isolados acima da cabeça. Impressionante o fato de o Roberto Mendes não ter sido finalizado. Isso realmente demonstra é, uma calma, um entendimento da posição, força também, né? Porque a gente tem que ter a capacidade de recuperar os braços. O kimono ele tem bem mais aderência, então é muito difícil de você simplesmente escorregar o cotovelo aqui, né, por baixo da linha do cotovelo do Aram. Então a gente vai ver que é impressionante mesmo o Roberto ter conseguido se recuperar dessa posição aqui. Seguindo mais à frente, Aram continua cozinhando. Aqui ó, a gente vai ver uma recuperação. O Aram ele vai tentar subir, o Jimenez vai dar uma barrigada, o que permite ele recuperar um dos cotovelos, né? Então ele vai perder uma das. O Roberto vai recuperar uma das esgrimas, né? Podemos ver aqui. O Aram, na tentativa de manter a posição, tenta ir para 100 quilos. O Roberto consegue recuperar uma meia guarda, mas ainda numa posição muito ruim, porque o Aram tem posição peito com peito, né? Então ele está imobilizando os ombros do Roberto Jimenez. Mesmo o Jimenez é explosivo. Lembrando, gente, se você quer manter a pessoa colada no chão, você tem que fazer duas coisas: imobilizar os ombros, imobilizar os quadris. Nesse momento aqui, devido à meia guarda, o Aram só conseguiu imobilizar um dos quadris. O de cá ficou solto. Ele tentou imobilizar os ombros, só que o Roberto é explosivo, é forte e vai dar uma barrigada grande aqui, né? Uma ponte, tá vendo? Conseguiu criar o espaço. Poderia ter talvez entrado no armlock, mas o Aram talvez não quis se arriscar, né? Já tá ganhando de 9-2, faltando pouco tempo de luta, né? Menos 2 minutos. O Roberto vai ganhar pontos de raspagem. E aqui, ó, gente, esse controle de manga vai ser essencial para salvar a vida do Aram. Mais uma vez, olha aqui, gente, o Jimenez tenta fazer uma passagem norte-sul e só por causa desse controle de manga aqui, olha lá, 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 que o Aram consegue acompanhar. Mais uma vez ele vai tentar de novo. Esse controle de manga é o que salva. Por quê? Porque diferente do Nogi, você consegue... Gente, isso é irado, irado. Olha lá, controla mais uma vez. Vai ter uma pegada que eu quero que vocês vejam aqui, ó. Tríceps. Agora aqui, ó. Manga, tá vendo? Tá controlando a manga. Então, quando o Jimenez faz a estrelinha e tenta para as costas, o Aram vai conseguir manter essa mão, controlando aqui, né?
e tentar rolar numa maneira aí similar ao Fatman Roll, né? Ou, nem lembro o nome japonês agora nesse momento. O Chikome, alguma coisa assim, né? E isso permite ele novamente recuperar essa posição onde ele tem os seus braços e pernas à frente, os seus frames. Então é algo que só o kimono nos permite, né? O nogi não permite, que é a gente manter uma conexão mesmo quando o oponente chega atrás das nossas costas. Mas aqui, gente, é o nível de defesa de costas do Aram que permite ele se manter seguro esse tempo todo. Gente, 6 vantagens. O Jimenez já chegou várias vezes, quase nas costas. Mas você pode ter certeza que o Aram já fez ali inúmeros rounds posicionais específicos de defesa de costa. Porque só assim para você ter esse nível de defesa que o Aram tem. Terminamos em cima mais uma vez. Vai botar pressão. 30 segundos de luta. Não existe mais maneira do Roberto ganhar. Não no nível de energia que ele tem. E assim, vamos terminar a luta. Na minha opinião, a luta de kimono mais eletrizante, mais divertida de assistir, né? A que tivemos ano passado, final do Pan-Americano.